Então, amados, continuando aqui a sequência da introdução dos evangelhos. Então, na cultura de Israel, nós percebemos que havia aí um confronto, né, porque eles tinham suas tradições, tinham aí o judaísmo. Então, Cristo vem agora propondo, na verdade, a vontade de Deus na sua própria pessoa. Então, ele seria o próprio reino de Deus, o verbo vivo, a mensagem de Deus, o cumprimento, inclusive, de tudo que os profetas, de tudo que Moisés, de tudo que o Antigo Testamento, né, era aquilo que apontava para o Cristo. O ambiente político daquela época, então Roma, como eu já disse, é o que dominava, aí subjugava Israel. Roma era aquela que imperava com vigor, né, chamada Pax Romana, onde em todos os territórios onde Roma ele entrava, e aí diga-se de passagem que todo mundo, né, era subjugado a Roma, e eles estabeleciam a paz pela espada, eles não admitiam rebelião, né, havia tropas romanas que eram muito intimidatórias, eles tinham poder bélico, né, eles tinham poder aí, de soldados como nenhum outra nação, ou pequenas nações, na verdade, né? Acho que vale a gente ressaltar que o que entendemos por nação hoje não é exatamente o que se entendia antes. E principalmente no Antigo Testamento, nós temos cidades-estados. Quando se fala lá que havia não sei quantos reis, foram vencidos reis, não é essa ideia que era um grande território, que era uma nação, né, muito numerosa, não, eram cidades-estados, onde cada cidade havia lá o seu rei, né, o seu governante em si. Então, o ambiente político, ele era onde Roma é quem ditava as leis. O imperador na época de Cristo era o César Augusto. Lá na Palestina havia alguns governantes estabelecidos por Roma, né, todos eles aí não judeus, alguns edomitas. Na época de Jesus, então, como eu disse, tinha Herodes, chamado Herodes o Grande, e é porque no Novo Testamento nós vemos pelo menos 6 Herodes, né? No mínimo 6 Herodes. Herodes o Grande é aquele que está imperando quando Jesus nasce, e ele que dá ordem para a matança dos meninos lá, né, abaixo de 2 anos, quando os magos vão, e ele tem 3 filhos, que é o Arquelau, o Antipas e o Herodes Filipe. Né? O Herodes Filipe é aquele que João Batista ele repreende por conta de estar tendo um relacionamento com a mulher do seu irmão. E aí lá em Atos dos Apóstolos nós vemos, por exemplo, no capítulo 12 de Atos, um outro Herodes chamado de Herodes Agripa I, no próprio livro de Atos, já um pouquinho mais para frente, no capítulo 26 aproximadamente, há o Herodes Agripa II, aquele que Paulo ele prega e ele diz assim: por pouco tu queres me persuadir a ser cristão. Então nós temos 6 Herodes aqui, lembrando que Herodes não é nome próprio, é título, como é Faraó, como é Abimeleque, como é Fico, não é Faraó, então, Herodes. Então eles são na verdade títulos, não são nomes próprios. E então nessa época a Palestina era anexada aí ao Império Romano, né? Em 63 a.C. ela foi administrada por autoridades aí selecionadas pelo governo romano, como já disse Herodes e os demais. E aí a gente percebe também que o ambiente social, Roma não viveu só do militarismo, né? Não só dessa força bélica, mas também investiu em outras áreas, como a construção de estradas, a pavimentação, né, de estradas, desenvolvimento de comércio, e estabeleceu meios de comunicação como os correios, por exemplo. A literatura, as artes eram bem exploradas também, né? Escolas foram abertas e, portanto, houve oportunidades para os cidadãos aprenderem e se desenvolverem seus dotes e habilidades, né? A presença aí desses pelotões em lugares-chave trazia um senso de segurança aos habitantes do Império. Então, a contribuição que Roma trouxe, inclusive, todos os impérios foram como uma preparação para que viesse o Messias à humanidade. Não só os judeus, né, trazendo aí a religião, trazendo o monoteísmo,
trazendo aí a promessa, o prenúncio de que viria o Messias para a humanidade, mas como, por exemplo, os gregos trouxeram aí o pensar, a sabedoria, a literatura, né? Os romanos trouxeram essa contribuição também das estradas, a segurança, poderia-se viajar muito facilmente, sem ter medo de salteadores, de ladrões, justamente por essa segurança que Roma trazia através aí dos seus soldados e facilitava a viagem também por conta dessas estradas que foram aí criadas pelo Império Romano, né? Então Paulo ele foi muito beneficiado por conta de tudo isso, né? Sendo ele um cidadão também romano por direito de nascimento, então poderia transitar no Império sem maiores dificuldades. Então Roma traz aí a sua contribuição para que o Evangelho, para que Jesus não só viesse de uma maneira mais tranquila, mas para que o Evangelho também fosse propagado. E como eu disse, era chamado aí de Anno Domini, né? Tem 8 razões breves que eu queria passar para vocês, 8 razões para nós celebrarmos o dia de domingo. Não que o Evangelho traga um dia especial de adoração, um dia sagrado. O Evangelho, pelo contrário, ele desmistifica aquilo que a religião judaica, inclusive com os 10 mandamentos, né, que era a guarda do sábado, ou seja, um dia reservado por Deus para que o homem ele pudesse estar contemplando aí o Criador, para que ele pudesse descansar, inclusive, nas suas labutas diárias. O Evangelho, pelo contrário, o Evangelho, na verdade, vai dizer que todos os dias são sagrados, porque o homem é sagrado, na verdade. Houve essa confusão, alguns trocaram o sábado judaico pelo domingo cristão, como sendo o domingo o dia que nós teríamos que separar para o Senhor. Não, o Evangelho, pelo contrário, não ensina isso. O Evangelho ensina que a nossa vida é sagrada, não há mais dia sagrado, não há mais local sagrado, não há mais a dualidade que havia de coisas santas e coisas profanas. Paulo vai dizer que pela oração e pela palavra tudo é santificado. Para o puro, todas as coisas são puras. Somente para aquele que o olho é mau, para o religioso, né? Então ele faz essa diferença do que é santo, do que não é santo. O lugar de adorar o templo não é outro lugar. Então isso é o religioso do Antigo Testamento que transfere isso para a sua vida de hoje. Inclusive, muitos, não poucos cristãos têm essa falsa ideia de que o templo é um espaço sagrado. Para o Evangelho, o sagrado é a vida, é o mundo. Isso está estampado no capítulo 4 do Evangelho de João, onde Jesus encontra a religiosa samaritana e ela no conflito religioso, porque os judeus ensinavam que havia um lugar de adoração, como os samaritanos também ensinavam que havia um lugar de adoração. E de fato, no Antigo Testamento havia o templo, havia em Jerusalém, porque Deus tinha colocado o seu nome ali, né? Mas isso é da religião judaica, e eles ali então adoravam em Jerusalém. Tanto é que eles tiveram dificuldade quando foram para a Babilônia, e eles não ficaram tristes, inclusive, porque não poderiam entoar cânticos a Deus. As orações eram voltadas sempre na direção de Jerusalém. Então havia essa performance religiosa, havia essa exigência religiosa. E aí Jesus, quando encontra essa mulher, ele pergunta: Senhor, mas onde nós devemos adorar? Onde é o lugar da adoração? Né? Porque os judeus dizem que é em Jerusalém, os nossos pais dizem que é aqui nesse monte, o Monte Gerizim, Samaria. E onde é? E aí Jesus ele diz assim: olha, mulher, a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito e procura que aqueles que o adorem da mesma forma, né? Os verdadeiros adoradores. Então já não há mais um local específico, já não há mais um dia reservado, mas todos os dias, todos os lugares. Eu não quero dizer com isso que o templo é totalmente desprezado, mesmo porque nós vemos no Novo Testamento que havia o templo ainda judaico que os discípulos de Jesus frequentavam. Paulo utilizou ainda dessa cultura para, inclusive, alcançar os judeus que tinham essa prática de no sábado estarem se reunindo lá para ler a Torá, louvar hinos aí ao Criador, ao El Shaddai, ao El Elyon, né, a Jeová, Yahvé.
Mas aí a gente percebe que Atos dos Apóstolos, é o que a gente vai estudar mais para frente, mostra que a adoração era nas casas, que a adoração também era no templo, que a adoração era nas praças, que a adoração era onde estivessem 2 ou 3 reunidos. Havia uma organização já, sim, mas havia uma naturalidade, havia uma disposição, havia aquilo que de fato o Evangelho propõe e que Jesus propôs, que é uma nova vida na vida, nas relações, na sociedade, né, que desembocaria, claro, num culto a Deus, pela ética, pela moral, pela vida, de uma nova vida em Cristo, onde seria contra o curso desse sistema todo, contra essa forma de viver desonesta, onde os homens eles buscam subjugar os outros, tirar proveito dos outros. Então o Evangelho propõe não uma religião, mas um estilo de vida, uma nova vida, uma recriação. Segundo o Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, verso 17, ele diz que os que estão em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e agora tudo se fez novo. Quer dizer, uma nova criação, né? É uma nova proposta de existência, inclusive. Mas a gente percebe que, acabando aí o pensamento da mulher samaritana, onde ela pergunta onde é o lugar, eu acho interessante esse pensamento, né? Que ainda hoje a gente pensa que existe um lugar específico, não todos os lugares, inclusive também o templo, inclusive também o domingo, inclusive também em algumas ocasiões a gente também não despreza isso, mas não é isso que define quem adora, onde adora, porque senão há um grande risco de nós vivermos uma religiosidade hipócrita em locais, em horários, diante de uma situação, e ali nós pensamos que desenvolvemos a nossa fé ali, naquele local, naquele dia, no domingo, num templo, num prédio, e aí corre-se um risco muito grande de fazermos o que muitas pessoas fazem, que acham que a vida é compartimentalizada. Eu tenho minha vida religiosa, eu tenho minha vida pessoal, minha vida profissional, minha vida familiar e etc. Isso não existe. Inclusive nem no próprio genuíno judaísmo. Isso foi uma religião que os judeus acabaram criando. Mas no próprio judaísmo era integral a vida do povo de Deus, onde eles não faziam essa divisão que nós fazemos, onde nós temos vários compartimentos e a gente pode acessar no dia um, no dia outro, e aí eu posso ser hipócrita, porque eu posso ser um religioso aqui viver com ética e aqui não. Eu posso representar sendo aí um religioso como manda o figurino, onde eu tenho um comportamento, uma linguagem, roupas, indumentárias, e quando eu saio daquele espaço eu sou outra pessoa. Dentro da minha casa eu sou outra pessoa, na minha profissão, no trabalho eu sou outra pessoa, longe dos olhares aí da comunidade de fé, eu sou outra pessoa, eu tenho outra linguagem, não é? Com o microfone na mão, eu tenho outro vocabulário. A gente representa muito bem. Os templos religiosos, na verdade, são teatros fantásticos. O púlpito é assim uma vitrine de hipocrisia, né? A gente presencia isso, infelizmente, na vida de muitos religiosos, porque não entendem o cerne do Evangelho. Capítulo 6 de João, Evangelho de João, quando Jesus prega um sermão tanto quanto duro de fato, muitas pessoas deixaram de seguir a Cristo, porque as pessoas o seguiam por aquilo que Cristo poderia dar-lhes, fazer em benefício delas, curá-las, dar alimento e etc. Então quando Jesus traz aquele discurso, que nem aquele que não comesse sua carne, não bebesse seu sangue, não teria parte com ele, com isso ele queria dizer que era necessário ter comunhão e viver a vida dele, né? Isso era o cerne do discurso. E aí muitos deixaram e sobraram agora os 12 discípulos. E aí Jesus diz assim: vocês quiserem se retirar, podem ir também. Mas Pedro, ele faz uma pergunta. Qual é a pergunta que ele faz? Para onde iremos nós?
só tu tens a palavra de vida eterna. Não é isso? Não, nós nos enganamos inclusive repetindo essa frase que eu acabei de dizer que não é bíblica, ou seja, que não está na Bíblia. Para onde iremos nós? Não é isso que está escrito. Capítulo 6, verso 68, está escrito: para quem iremos nós? Só tu, Jesus, tens a palavra de vida eterna. Então a vida eterna, a adoração, de onde parte a minha referência de servir a Deus de adoração, está em Cristo. E Cristo não se limita, não é enquadrado. Cristo não está ali circunspecto a uma comunidade, a um espaço, a um dia. É nele, em Cristo, que nós temos a vida eterna. É em Cristo que eu sou adorador. E eu adoro em todas as ocasiões da minha vida, se sou, na verdade, um discípulo de Cristo. Mas eu acho interessante nós aqui pontuarmos alguns motivos para que a gente perceba esse domingo que se tornou especial na história da igreja. Jesus, ele ressuscita aí dos mortos num dia de domingo, né? Marcos capítulo 16, verso 9. Jesus, ele encontrou-se com seus discípulos após a ressurreição também no domingo. João capítulo 20, versos 19 ao 26. Os discípulos foram comissionados a pregar o evangelho no domingo. João capítulo 20, verso de número 21. O Espírito Santo foi concedido no dia de domingo, é só a gente fazer as contas, né? 7 semanas, dia de Pentecoste, e na 50ª semana seria um domingo, né? Porque seriam 7 vezes 7 sábados, né? Então, 7 vezes 7 sábados, 49. O dia de Pentecoste foi no dia 50º, ou seja, 50 dias, que seria um domingo. Então aí o Espírito Santo foi concedido no domingo. João capítulo 20, verso 22. A igreja nasceu no domingo, porque o dia de Pentecoste caía aí num domingo. O livro de Apocalipse foi dado no domingo. Apocalipse 1 e 10, aquela expressão no dia do Senhor, e aí ficou essa expressão aí, né, o dia do Senhor, que seria aí o dia de Jesus ressuscitar. Então, só ali o dia do Senhor refere-se ao domingo. Todas as outras passagens no Novo Testamento, e aí a gente vai ter que ver o contexto, o dia do Senhor sendo de fato o dia da vinda de Cristo e etc. Então, a sétima razão aqui é a igreja primitiva reunir-se para a ceia, né, a Santa Ceia, ou a ceia como queira aí chamar, aos domingos, Atos capítulo 20, verso 7. Então, todos os domingos a igreja se reunia para celebrar a ceia oficialmente. Mesmo porque havia ao longo da semana também a possibilidade dos discípulos terem também a ceia de uma maneira, como eu já disse, um pouco mais informal, né? Havia formalidade, mas havia a informalidade, e as duas dialogavam entre si sem problema nenhum, né? E a igreja levantava suas ofertas também no dia de domingo, 1 Coríntios capítulo de número 16, verso 12. Então a gente percebe aí essa dinâmica, né, da vida, aí esse pano de fundo, esse cenário, e aí nós percebemos que a partir de então, compreendendo aí esses pontos, nós vamos falar aqui sobre os evangelhos em si, o ambiente religioso e aí o propósito do evangelho. Bom, como eu disse para vocês, 4 são os evangelhos, 3 são chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, ele começa com a genealogia de Jesus e fecha o grande mandamento de evangelizar o mundo. Mateus não foi o primeiro evangelho a ser escrito, tá? Ele está aqui entre o primeiro e o Novo Testamento, porque ele foi direcionado inclusive para o público judeu, não é? Esqueci de falar que havia aí a língua, por exemplo, predominante no Império Romano era o latim, mas na Palestina, além do latim, falava-se o hebraico e o aramaico, né? Então, sendo aí o aramaico a língua do povo e o hebraico mais restrito aos sacerdotes, aos escribas, e havia também alguns que falavam a língua grega por conta do império antecessor a Roma ser a Grécia, e a Grécia aí também, como os outros impérios, influenciaram o mundo em tudo, na sua cultura, né? Forma de ser, existir, pensar, língua e etc. E então Mateus, ele é direcionado para os judeus.
Então faz essa ponte do Antigo Testamento para o Novo Testamento, coloca-se aí o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, inclusive o único livro do Novo Testamento a ser escrito em hebraico e posteriormente, em aramaico, e posteriormente traduzido para o grego, né, que é a língua de todo o Novo Testamento, o Antigo Testamento escrito aí na maioria no hebraico, e o Novo Testamento, então, na sua grande maioria também, 99% aí de todo o Novo Testamento é escrito no grego ainda koiné, que é o grego comum, o grego que o povo falava, né? Não é um grego refinado, e etc. Tivemos 5 gregos na história, né? Lá quando surge no fato a formação da língua grega, que é o grego formativo, em torno de 900 anos antes de Cristo surge essa língua, lá numa cidade chamada Helen, né? Por isso aí o termo helenistas, né? Ou seja, aqueles são oriundos da Grécia, né? Hoje chamado Grécia, naquele tempo também, mas era a cidade de Helen. E no ano 900, então, ao ano 600 e alguma coisa, foi-se mudado então o grego. A língua vive e se desenvolve, né? A maioria dos idiomas tem as suas nuances, suas mudanças e etc. Então no ano 600 e alguma coisa veio o grego chamado de grego clássico, né? Onde aqui surgem os filósofos, no caso Sócrates, Aristóteles, Platão, e esses são os mais conhecidos, mas tem outros diversos aí. Mas aí aqui nesse período surge o grego chamado grego clássico, então formativo, clássico, e vem o grego koiné, então aí desse ano 600 e pouco, foi de 900 e pouco a 600 e pouco formativo, do 600 e pouco a 300 e pouco, 333 mais ou menos, chamado clássico, do ano 333 antes de Cristo até o ano 330 depois de Cristo, é o grego koiné, que é o que predomina. Então do ano 330 e depois de Cristo até o ano 800 aproximadamente, ou 900, aí o chamado grego bizantino, né? E a partir de então o grego moderno, que é o que se fala hoje na Grécia. Mas aí o Novo Testamento, fora Mateus, foi escrito em língua grega. O Mateus aqui é direcionado aos judeus, tá certo? Apresenta Jesus como o rei, né? Traz a genealogia para mostrar inclusive que Jesus ele veio lá de Davi, né? O capítulo 1, verso 1 está escrito: livro das gerações de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Para o judeu aceitar o Messias, ele teria que ter uma linhagem davídica, ele teria que ser judeu. Então aqui o autor, o Mateus, ele já começa assim, livro das gerações de Jesus Cristo. E muito importante essa informação para o judeu. Então ele é filho de Davi e ele é filho de Abraão. E traz a genealogia até ele, várias gerações, que isso também culturalmente para os judeus era muito importante. Nós percebemos também aqui que Marcos ele também tem um público-alvo, né? Marcos possivelmente foi o primeiro evangelho a ser escrito. Esse Marcos é o sobrinho ou primo de Barnabé, e ele é aquele mesmo jovem que aparece no seu próprio evangelho, levando um cântaro na sua cabeça, né? Indo até uma casa onde os discípulos vão para lá celebrar a ceia. Então possivelmente Jesus tivesse combinado com o pai de Marcos, João Marcos, de estar celebrando a ceia lá. Então seguem lá, Jesus diz assim: olha, vocês vão encontrar um jovem com um cântaro na cabeça, que não era muito comum, né? Isso era mais um ofício das mulheres, pegar aí a água e levar os cântaros e tal com as águas. E então esse foi um sinal que distinguiria. O mesmo jovem que aparece quando Jesus também é preso, envolto num lençol, ali à noite, né, na madrugada, e vão apanhá-lo e pegam um lençol e ele sai correndo nu, uma cena até bem interessante, bem engraçada. E é o mesmo então Marcos, aí o Marcos do capítulo 12 de Atos, inclusive, que há uma igreja na sua casa, onde estão intercedendo quando Pedro é preso, né? Então é a casa do João Marcos, aquele mesmo Marcos que foi com Barnabé na viagem missionária, onde Paulo tem uma desavença por conta, inclusive, do abandono, da deserção de Marcos no meio da caminhada. O mesmo Marcos, que já uns 30, 40 anos depois, que foi desprezado por Paulo naquela ocasião, ele agora
convocado, né, pelo velho apóstolo, agora Paulo, a dizer, olha, Marcos ele é muito útil para mim. Então esse João Marcos, esse jovem, é o autor aí, e ele direciona então o seu evangelho, o seu relato a respeito de Jesus, ele direciona para os romanos. Então ele apresenta inclusive Jesus como sendo esse servo, não é? Os romanos entendiam muito bem o que era o senhorio, o que era o domínio. Então apresenta Jesus como sendo o servo sofredor, aquele que se dá aí por toda a humanidade. E aí, na verdade, ele não começa com genealogia, ele começa com a vida de João Batista, né, que é o anjo precursor de Cristo. O anjo ou o precursor de Cristo. O anjo no sentido de mensageiro, né, de emissário. Esse é o ponto. Então ele termina aí também com a ascensão de Jesus e os discípulos partindo pregando por todas as partes. Tem o terceiro evangelho, é o evangelho de Lucas, como eu disse antes, é o mais completo. Ele inicia com um prefácio dando a razão da natureza da sua narrativa, e ele termina com a ascensão do Filho do Homem e os apóstolos voltando para Jerusalém, indo ao templo, louvando e bendizendo a Deus. Então Lucas, ele, como eu disse, ele é um médico, ele é um historiador, ele é uma pessoa mais culta, inclusive ele traz informações, detalhes, por exemplo, de enfermidades, né? Ele vai dizer que a mulher sofria lá há 12 anos com um fluxo de sangue, vai falar sobre outra mulher que vivia, no capítulo 13 de Lucas, uma mulher que vivia encurvada também, e embora ele sendo médico, ele reconheceu que a enfermidade daquela mulher foi provocada por um espírito maligno, né? E Jesus vai lá e cura aquela mulher num dia de sábado, inclusive, e aí ela se endireita. Então, mas ele traz narrativas, peculiaridades, até mesmo no grego dele é mais refinado do que a escrita dos outros, né, que era muito simples. Inclusive a gente percebe aqui que o próprio Marcos é quem, embora seja esse jovem simples, não tem estudo, mas é quem tem o amparo aí de Pedro, né, que é o que vai ajudando ele também nas narrativas, nas informações. Mas Lucas é aquele que pesquisa, nos primeiros versículos ele já fala isso. E até mesmo falando em Lucas, na verdade Lucas é o autor também de Atos dos Apóstolos, né? Então o livro é conhecido como Lucas Atos, né? Se a gente pega o Lucas e o Atos, nos primeiros versículos a gente vê uma similaridade muito grande. Ele vai falar na terceira pessoa, nas narrativas que ele fala de Paulo e tal. Então, na verdade, Lucas é o autor de Lucas e do livro também de Atos. E aí vem o quarto evangelho, lembrando que os três são chamados de sinóticos, né, porque tem essa similaridade. Então, o que tem em Lucas, muitas passagens, tem em Marcos. O que tem em Marcos, tem em Mateus. O que tem em Mateus, tem em Lucas. E o que tem em Lucas, tem em Mateus. Então, há muita similaridade. São pontos de vistas um pouco diferentes. O que são os evangelhos? Os evangelhos são os 4 homens evangelistas, como uma sala como essa. Cada um virado para uma parede, mas estão relatando a mesma sala, a mesma situação, né? Eles têm, às vezes, uma narrativa que inclusive parece ser contraditória, mas não é quando a gente estuda a cultura. Por exemplo, um dos evangelistas diz que quando o centurião vai até Jesus, ele então dialoga com Jesus. Outro evangelista vai dizer que na verdade não é o centurião que vai, são os servos do centurião, os emissários do centurião. Aí a gente pega as duas narrativas, que são as mesmas narrativas no sentido histórico, factual, a gente percebe que há aqui um paradoxo, uma aparente contradição. Mas quando nós estudamos a cultura, então isso se apazigua, se concilia, não é? Quando diz um que foi o centurião, na verdade o centurião em pessoa não foi, mas essas pessoas foram incumbidas, foram delegadas pelo centurião. É como mais ou menos a história trata o fato de Hitler matar 6 milhões de judeus. Mas isso não tem como ser literal. Hitler, pessoalmente, não mata 6 milhões de judeus. Mas aqueles que o fizeram delegados, dado autoridade por Hitler. Então era como se Hitler fosse responsabilizado pela morte desses 6 milhões de judeus. Então quem estava indo matando essas pessoas era Hitler,
mas na pessoa de cada um dos algozes, dos assassinos, né? Então esse é o sentido aqui, e entre outras passagens que a gente percebe uma aparente contradição. Por exemplo, Lucas, capítulo de número 7, a gente percebe lá que há uma mulher que ela vai até Jesus e chora sobre os seus pés, derrama o vaso de nardo puro sobre a cabeça dele, enxuga com seus cabelos os pés, e a gente vê essa narrativa em João, por exemplo, mas não é a mesma, né? Há algumas similaridades. Então essas informações elas precisam ser conciliadas, estudadas, inclusive com as expressões idiomáticas e etc. Então é muito importante nós estarmos atentando para esses livros nessas dificuldades que se tem. Quando alguns pegam os evangelhos, acham que teologicamente é muito tranquilo, é muito fácil, e que outros livros do Novo Testamento, por exemplo, seriam mais difíceis de estudar. Não, tem também as suas dificuldades, mas a gente precisa conciliar, e uma completa a outra nas informações, né? Quando a gente estuda a hermenêutica também, a gente pega esses textos para justamente mostrar a necessidade de estar usando as ferramentas da hermenêutica, as informações culturais, geográficas, históricas, linguísticas, para que a gente possa ter ferramentas para estar compreendendo de uma maneira adequada. Falando em aparentes contradições, nesse paradoxo que eu mostrei, há outro também, por exemplo, dos cegos. O cego Bartimeu, né? Um diz que era um cego, outro diz que eram dois cegos, né? Outro evangelista. Aí eu pergunto, quem é que não estava enxergando direito nessa situação, que só via um, o outro via dois? Um diz ainda, para piorar o negócio, que Jesus estava entrando na cidade de Jericó, o outro diz que estava saindo da cidade de Jericó. Como a gente concilia isso? Bom, em hermenêutica a gente trata isso aí, alguns alunos já tiveram, outros ainda terão, mas a gente é só para problematizar, só para que a gente instigue a gente a de fato querer buscar essas informações e perceber que há essa necessidade de investigar, tá bom? Então o Evangelho de João, ele apresenta o verbo, né, em primeiro lugar, e termina com o desafio de Jesus a Pedro de demonstrar o seu amor a ele no cuidado de suas ovelhas. Então João é aquele diferente dos outros três, ele vai mostrar Jesus como Filho de Deus. Então Mateus mostra Jesus, o público judeu, como o Messias, o leão da tribo de Judá, né? Como ungido de Deus. Marcos fala a respeito de Jesus como servo sofredor, servo, porém poderoso nas obras. Né? O livro de Marcos, sendo o mais curto de todos, mas em cada capítulo, em cada passagem, é uma ênfase do poder de Deus, curando enfermos, limpando leprosos, expulsando demônios, ressuscitando os mortos. Então a ênfase do poder de Deus, mas sendo servo, né? E aí vem Lucas mostrando esse homem perfeito, esse homem santo. O público dele são os gregos, um povo mais intelectual, que buscava a idealização do homem perfeito, o homem sem pecado, né? O Deus homem e etc. Então Lucas, ele tem um público aí que são os gregos. E aí vem João, que o público dele é a igreja, são os gentios, mostrando que Jesus é Deus, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, sem ele nada do que se fez se teria feito, ele é a luz dos homens. E no verso 14 ele vai dizer, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, de verdade. Ele vai dizer, ele é o pão vivo que desceu do céu. Moisés deu um maná, um pão que não deu vida para vocês, mas ele dá vida, ele é aquele que desce do céu, ele é o Filho de Deus, ele é Deus, antes que Abraão existisse, ele é. Então ele dá essa ênfase de Jesus como sendo o Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, o Deus, aquele que teria que ser crido para ser salvo, né? A pessoa, melhor dizendo, para ser salvo teria que crer em Deus. É o capítulo de número 17, se não me falha a memória. Ele vai dizer, a vida eterna é esta, que creiam em ti só, né? Como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então é interessante, e lá no final do capítulo, esse Deus amoroso que restaura o pecador, o Pedro que tinha o abandonado, e etc. Então aqui está um vislumbre, né, dos evangelhos. A gente então em cada aula vai pegar cada evangelho, as suas peculiaridades, e aí nós vamos estudar aí o que cada um traz de fato
para que a gente perceba aí o valor, né, desses relatos bíblicos. Então pretendo na próxima aula estar trazendo com vocês aí o livro de Mateus, a genealogia de Jesus. Nós vamos estar então falando a respeito do capítulo 2 na página 27, né, mas aí nós vamos também adentrar um pouquinho mais no livro didático, e aí nós vamos falar, se der tudo certo, pelo menos aí até a página de número 52. Então, página 27 a 52, eu recomendo que todos possam estar lendo o livro. Opa, infelizmente aí vocês não estão mais com o livro, mas esse é o conteúdo que eu vou propor na próxima aula. Espero que tenha sido aí essa aula introdutória um despertamento para que a gente possa estar lendo. E vocês podem, inclusive, nesse tempo que nós vamos levar até a segunda aula, vocês possam estar lendo aí o livro, o Evangelho de Mateus, né, 28 capítulos, eu acredito que dá para ler tranquilamente. Deus abençoe a todos, qualquer dúvida, postem nos comentários, e eu estarei aí disponível para elucidar mais alguns pontos. Deus abençoe a todos, fiquem na paz.